Boa noite, paz e graça a todos os irmãos. Amados, gostaria de trazer uma reflexão nessa noite a todos vocês sobre restaurar, restauração, ressuscitação, enfim, tudo aquilo que se perdeu, que nós, muitas vezes, a gente fica ali orando, pedindo para que Deus restaure nas nossas vidas. Sonho, trabalho, relacionamento, coisas materiais, enfim, né, inúmeras coisas nas nossas vidas que já foram tiradas, né? Que a gente já perdeu e que muitas vezes a gente fica ali, ó, orando incansavelmente, pedindo para que Deus ressuscite isso nas nossas vidas, né? Eu muitas vezes eu fiz esse pedido para que Deus ressuscitasse muitas coisas na minha vida, né? Alguns relacionamentos, trabalhos. E depois eu comecei a entender sobre pedir para que Deus ressuscitasse planos, reabrisse portas que foram fechadas em minha vida, coisas materiais que eu perdi. Eu entendi o significado de você ficar pedindo para que isso, né, para que Deus trouxesse isso de volta para minha vida. E hoje, quando eu olho para as pessoas, né, ai, Senhor, ressuscita isso, ressuscita aquilo, nossa, ouço músicas também, né, pedindo, né, para eu quero de volta tudo que foi meu e tal. Irmãos, na grande maioria, não sendo exagerada, mas falando assim de 70%, tudo que foi tirado das nossas vidas é vontade do Senhor, né? E pedir para que isso seja devolvido para nossa vida, para o nosso convívio, para nossa casa, para o nosso trabalho, enfim. Para nós é muito delicado, é muito complicado. Então é muito importante a gente saber o que a gente está pedindo para que Deus restaure nas nossas vidas, ressuscita nas nossas vidas, né? Essa porta muitas vezes foi um relacionamento tóxico, né? Até mesmo de família, filho, trabalho, relacionamento, enfim, N coisas, amizade. Tem muitas amizades que a gente perde por ser uma amizade tóxica, falsa, não é de confiança, mas a gente tem assim aquele amor no coração da gente pelaquela pessoa que nos magoou, né? Que não foi digno da nossa confiança e a gente fica, ai Senhor, ressuscita a nossa amizade, a minha amizade, eu gostava tanto, faça com que ela volte a ser o que ela era. Não, ninguém deixa de ser o que é assim na toa, né? Eu costumo dizer, eu costumo dar exemplo do nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que você se entrega a Deus, que você reconhece Jesus como seu Salvador e você permite que o Espírito Santo ele faça movimentos em sua vida, que ele seja o seu direcionamento, você não quer mais sair da presença do Senhor. Você quer cada vez mais estar com Deus. Você quer cada vez mais ser guiada, movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você quer cada vez mais ser direcionada por Cristo, né? Mesmo que a sua vida seja uma tempestade, um turbilhão de coisas assim que não vai agregar coisas boas na sua vida, que você vai chorar, que você vai sair ferida, que você vai perder amizade, relacionamento, família, dinheiro, trabalho, enfim. Mesmo passando por tudo isso, você ainda vai querer estar na presença do Senhor. Porque muitas pessoas falam assim, eu saí da presença de Deus, porque Deus me livre, quando eu aceitei Jesus, nossa, o trem desandou pro meu lado de uma certa forma que, meu Deus, eu saí rapidinho desse negócio aí de andar com Cristo, de ler Bíblia, ixi, eu não quis mais isso não, depois que eu parei, minha vida foi ótimo. Irmãos, você quer levar uma vida ótima aqui na Terra, né? Sem se preocupar como vai ser a sua vida celestial, a sua vida com Cristo? Ou você prefere levar uma vida ruim aqui na Terra, mas levar uma vida boa com Cristo? Eu prefiro andar com o necessário aqui nessa terra, né?
passando por provas, porque sendo provada todos os dias, cada vez mais eu estou à procura de estar perto de Deus, estar seguindo os caminhos de Cristo, né? Procurando salvação. Se eu começar no conforto, a gente acaba esquecendo das coisas de Cristo, a gente acaba esquecendo daquele que morreu por nós na cruz e a gente acaba ficando numa zona confortável das nossas vidas e aí acaba deixando Cristo de lado. A gente se preocupa tanto com as bênçãos, né? E acaba esquecendo o abençoador, quando na verdade a gente tem que dar mais importância para o abençoador do que para a bênção. A bênção a gente dá a manutenção, mas a nossa atenção total, todo o nosso cuidado é pro abençoador. E eu, né, olhando para a Bíblia, essa história de Jó, ela nos remete isso assim, ó, claramente. Jó perdeu tudo, família, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, ele praticamente perdeu a vida. Por um tempo ele também não tinha saúde, ele tinha úlceras, tumores horríveis, que para aliviar da dor, da coceira, ele se aliviava, furava aquelas úlceras com caco de telha. E os amigos ali, ó, julgando ele, falando, olha, você deve ter feito alguma coisa para Deus ter feito isso com você, confessa o seu pecado. No final de tudo, né, Deus restaurou a vida de Jó. Mas Deus, ele não deu os mesmos filhos para Jó. Ele não deu o mesmo dinheiro, ele não deu a mesma fortuna para Jó. Deus fez tudo novo na vida de Jó. Ele deu outros filhos mais bonito ainda, porque fala aqui que a beleza das filhas de Jó até hoje não teve beleza para se comparar, para falar, olha, igual as filhas de Jó. Não teve, não tem. A riqueza dele foi em dobro. Mas Jó, ele teve o entendimento de que a restauração não seria trazendo todas as coisas que ele perdeu para a vida dele novamente. Então, irmãos, ser restaurado, ser feliz, não significa que você vai ser feliz, você vai ser restaurado, você vai ser abençoado, trazendo para sua vida tudo que você perdeu. Muitas vezes isso que você perdeu foi uma obra do Senhor, foi uma obra do Espírito Santo de Deus tirando essas coisas da sua vida, foi uma bênção. Então não peça para que Deus restaure nada daquilo que já se foi da sua vida. Amizade, trabalho, dinheiro, nada, absolutamente nada. Ore ao Senhor e peça para que o Senhor te estruture, para que você aceite essa perda, para que você conviva com essa perda, para que você saiba lidar com tudo isso, mas não peça para que isso seja restaurado na sua vida, porque você pode se arrepender. A restauração, ela é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito delicada. Quem aqui já participou de alguma restauração? Restauração é uma coisa, reforma é outra, construção é outra. Restauração é trazer de novo para o original aquilo que era. É igual essas restaurações que fazem nos museus. Eles restauram essas obras de arte, nossa, com um cuidado, tudo nos mínimos detalhes, com aquele pincelzinho mais fofinho para não dar assim nem uma arranhadinha, não fazer mais nada naquele original. Então é muito difícil, é muito complicado você passar por uma restauração e muitas vezes não compensa. Não compensa. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Se eu soubesse que ia dar nisso, eu jamais tinha pedido para Deus trazer isso de volta para minha vida. E na maioria das vezes é os relacionamentos, viu, irmãos? Feminicídio, né? É tudo o quê? É tudo coisa que já foi tirada da vida da mulherada aí, mas elas de pouquinho tá trazendo de novo. Ai, traz de volta para mim, Senhor, Senhor, restaura, faz isso, faz aquilo. Irmãos, tem pessoas que
o Senhor ele já tá fora da presença de Deus, ó, há muito tempo. Eu passei por essa experiência, porque eu orava por um rapaz assim, ó, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Meu Deus! Aí quando foi um dia, eu de madrugada orando, eu falei assim, Senhor, o Senhor pode transformar o caráter dele. Imediatamente o Senhor falou para mim, o dele não. Irmãos, eu parei de orar na hora. Eu parei de orar na hora, nunca mais. Meu Deus, eu não fiz mais nenhum tipo de contato, eu não quis mais nem amizade. Mas pelo que o Senhor falou, soprou no meu ouvido. Porque eu estava tão empenhada a ouvir a voz de Deus, eu estava tão determinada a fazer aquilo que o Senhor estava me instruindo, e eu queria uma instrução da parte de Deus para viver esse relacionamento. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois de tudo passado, eu vi o lixo que o Senhor tirou da minha vida. Eu vi o lugar horrível que o Senhor me tirou. Então eu agradeci ao Senhor, porque a partir do momento que você vai para Deus, pedindo para Deus com o coração cheio de sinceridade, com uma necessidade assim, ó, verdadeira, se entregando ao Senhor, deixando Ele fazer a maneira dele, você compreende a voz do Senhor. A voz do Senhor, ele é universal. A língua do Senhor é universal, ele fala todas as línguas. Olha, eu estou aqui falando, mas tem milhões, milhares de pessoas fazendo muitas vezes a mesma coisa que eu, orando ao Senhor, falando, pregando, fazendo qualquer coisa, dando uma instrução, uma reflexão, qualquer coisa. E o Senhor consegue discernir a voz de cada um, ele consegue identificar a voz de cada um. E nós, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós também conseguimos ouvir a voz do Senhor. A gente consegue discernir a voz do Senhor, identificar a voz do Senhor. Eu identifiquei assim, ó, rapidinho. E eu vou ler um trechinho aqui do livro de Jó para vocês. Então, Jó, capítulo, deixa eu ver que capítulo que é esse aqui. 42, no versículo 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, condorava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes os conheceram. E comeram com ele pão em casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois, a 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, o Senhor não ressuscitou as filhas de Jó. Vamos falar de uma coisa mais, né? Mais importante, porque os filhos é mais importante do que qualquer riqueza nessa terra. Ele não ressuscitou os filhos de Jó. Porque Jó sabia que na eternidade ele ia se encontrar com os filhos dele novamente. E ele passou a viver, tudo aquilo que Deus fez, reconstruiu na vida dele, mas de uma forma diferente, melhor do que foi da primeira vez. Deus não deu os mesmos filhos, Deus não deu a mesma fortuna para Jó, foi tudo diferente, tudo diferente. Você acha mesmo que esses filhos não tinham comportamento diferente do que os 10 primeiros filhos de Jó? É óbvio que tinha. E momento nenhum aqui fala que Jó ficava chorando por essas perdas. Ai,
morreu meu filho, ai, perdi meu dinheiro, ai, perdi meu casamento, ai, perdi meu trabalho, ai, perdi meu relacionamento, ai, perdi minha amizade. Irmãos, por mais que doa no nosso coração todas as nossas perdas, nós ainda temos que colocar o nosso pensamento, o nosso coração no Senhor. O Senhor é acima de todas as nossas perdas. Não há perda maior na nossa vida do que nos perder do Senhor, do que soltar das mãos de Deus. Não há perda maior nas nossas vidas do que se perder dos caminhos de Jesus, daquilo que ele pregou nessa terra, daquilo que ele nos ensinou, se perder das bênçãos do Senhor, né? Mas das bênçãos verdadeiras. E muitas vezes uma bênção, ela vem acompanhada de perda, não só de ganho, muito pelo contrário. Se você está sofrendo e foi te dado um livramento, glorifique ao Senhor. Porque às vezes você está aí tão preocupado com aquilo que você já perdeu, aquilo que a porta que já fechou, o relacionamento que acabou, o filho que já morreu. Deixa de cuidar dos filhos que estão vivos, precisando do seu cuidado, né? Deixa de olhar para outras pessoas, né? Para um relacionamento abusivo que você terminou e você deixa de abrir o seu coração para Deus e depois abrir o seu coração para uma pessoa que realmente vai valer a pena. Você começa a ficar depressivo porque perdeu um emprego, que na maioria das vezes é um emprego tóxico. Ai, porque eu estava 300 anos lá. Ai, porque eu ia fazer lá. Esquece. Então, fala assim para Jesus: olha, essa porta que o Senhor fechou, foi a porta que eu pedi? Vai buscando lá no seu íntimo, lá dentro de você, que Jesus vai te dar uma resposta, que você vai ter uma resposta da parte do Senhor, para que você passe a viver confiante no Senhor, né? Com os seus olhos voltados para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que ainda ficou na tua vida e não para aquilo que saiu, não para as coisas que você perdeu. Amém? Deus abençoe a todos vocês.